Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de eletricidade e magnetismo 1, aula 8. Nessa aula, então, nós vamos encerrar o assunto, tá, que falta para a primeira avaliação, tá, que é o assunto de energia eletrostática, tá, ok? Que a gente vai precisar aí do potencial eletrostático, tá bom? Para isso, né? Já que o campo elétrico está associado à força, né, elétrica, basta multiplicar ele pela carga, né? A energia eletrostática está associada ao potencial eletrostático, né? Basta multiplicar o potencial pela carga que a gente vai ter a energia eletrostática. É isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, você tem então um conjunto, né, de partículas carregadas, né? Partícula carregada Q1 na posição R1, partícula Q2, né, na posição R2 e assim vai até a partícula Qn, tá, na posição Rn. Tá? Ora, essa configuração, né, ela possui uma energia, tá, associada a essa configuração. Né? Porque para colocar as cargas nessa configuração, você tem que gastar energia. Né? Porque quando você coloca a primeira carga, tudo bem. Mas quando você vem trazendo a segunda carga para próximo da primeira, né, ela vai sofrendo uma repulsão, se tiver sinais iguais, né, tá ok? Então você vai ter que gastar energia para colocar essa carga nesse lugar. Né? E assim vai acontecendo. Quando você chegar com a terceira, né, ela vai sofrer interação da primeira e da segunda. Tá? Então, para compor essa distribuição, né, é preciso energia. Tá? Então, existe uma quantidade de energia associada a uma distribuição de cargas. É isso que a gente vai falar. Tá bom? Então, sempre que você tem uma partícula carregada, né, num potencial externo, tá, você vai ter uma energia potencial, que é a carga vezes o, o potencial naquele ponto onde a carga está. Tá certo? Bom, então assim, para um conjunto de cargas, tá, qual seria essa energia? Tá bom? Lembrando que esse campo, o potencial, né, é o potencial externo. Tá? Bom, é aquilo que eu estava dizendo, né? Quando você coloca a primeira carga, tá, você não gasta energia nenhuma, né? Porque ela não está interagindo com mais ninguém. Quando você vai colocar a segunda carga, existe uma energia potencial associada a ela, tá? Devido ao campo gerado pela primeira carga. Tá? Então, existe uma energia potencial, tá, associada à carga 2, que é a carga dela, carga Q2, vezes o campo gerado pela carga 1 na posição da carga 2. Né? Então, estava aqui a carga 1 na posição R1. Quando eu chego com a carga Q2 aqui nessa posição R2, venho ela lá do infinito e trago ela para cá, tá? A essa configuração existe uma energia, né? Existe uma interação entre a carga Q1 e Q2, que é dado, né, então, pela Q2 vezes o campo φ1. E nesse caso aqui vai dar, como a carga, né, 1 é pontual, ela vai gerar um campo de Coulomb, e assim a gente vai ter uma energia que é Q2, Q1, dividido por 4πε0 R12. Tá? Esse R12, né, é a distância entre a partícula 1 e a partícula 2. Tá certo? É o módulo da distância entre elas. É o módulo de R2 menos R1. Tá? Quando a gente chega, então, com a terceira carga, né, o que é que vai acontecer? Ela vai sofrer interação da carga 1 e da carga 2. Tá? Então, ela vai ter uma energia potencial associada a ela, a essa configuração, tá? Que é a carga Q3 vezes o potencial φ1 mais a carga Q3
vezes o potencial φ2. Tá? Essa primeira termo está associado à interação com a carga 1 e esse segundo termo com a interação com a carga 2. Tá? Então, quando eu estou chegando com as cargas, né, tá? Elas vão interagindo com as cargas que já estão lá. Ora, do mesmo jeito, a carga Q1 e a carga Q2 geram campos de Coulomb, tá? Então a gente vai ter, tá, essa relação, né? Q3, Q1 dividido por 4πε0 R13, que é a distância entre a partícula 1 e a partícula 3. E esse segundo termo vai ficar Q3, Q2 dividido por 4πε0 R23. Tá? A gente pode condensar essa expressão aqui, né, dessa forma aqui do somatório. Tá? Q3, a gente bota em evidência. Né? Podia ter botado o 1 sobre 4πε0 em evidência também. E a gente fica aqui com o somatório de I1 até 2 de QI dividido por 4πε0 R e 3. Né? Quando a gente colocar I igual a 1, a gente vai ter esse primeiro termo, Q1 R13. E quando a gente colocar Q igual a 2, I igual a 2, a gente vai ter esse segundo termo, Q2 R23. Certo? E a gente, como a gente está fazendo para a carga 3, né, esse somatório vai até a carga 2 só, que são as cargas anteriores a ela. Tá certo? Assim, quando a gente pegar para a jésima carga, tá, a gente vai ter uma energia potencial, que pode ser escrita dessa forma. Né? A energia potencial para a jésima carga é a QJ, ó. Aqui quando era a terceira carga ficou Q3, ó. Então é a carga QJ. Tá? E o somatório dos potenciais das cargas que já estavam lá, né? Ou seja, as cargas que têm número menor do que J. Então, a gente vai somar de I igual a 1 até J menos 1. Ou seja, aqui, quando a gente tinha a carga 3, a gente somou até 2. Para a carga J, a gente vai somar até J menos 1. Tá certo? A gente vai ter a QJ, né? Ou QI aqui, né? E R e J. Tá? Aqui eram 3, ó. Aqui era 3. Aqui, como é J, né? Vai ficar R e J. Tá certo? Então, essa é a energia de cada carga individualmente. Né? Essa é a energia da carga 2, essa é a energia da carga 3 e essa é a energia da carga J. Tá bom? Então, a energia total da configuração é a soma da energia de cada partícula. Tá? Ou seja, se eu quiser saber a energia total daquela configuração, então eu tenho que somar a energia individual de cada partículazinha. Então, eu vou somar da partícula J, com J variando de 1 até N. Tá? Ora, mas o meu J está aqui, ó, a expressão dele. Ó, tá? Então, vai ficar com esses dois somatórios, né? Tá? J variando de 1 a N e I variando de 1 a J menos 1. Tá? QI, QJ, R e J. Tá certo? Bom, aqui o que foi feito foi colocar um meio, tá? E estender essa soma de agora até J menos 1, né? Em vez de somar só até J menos 1, somar até N, tá bom? O que é que acontece quando a gente soma até N? Na verdade, quando a gente soma até N, a gente está pegando duas vezes cada interação, né? Porque, por exemplo, aqui na U3, né, a gente só somou até 2. Né? Se a gente fosse pegando os outros termos, tá, a gente ia ver que ia acabar se repetindo. Tá? Por exemplo, aqui na U2, né, eu só peguei o φ1. Tá? Se eu pegasse o termo φ3, por exemplo, ia ficar um termo repetido com esse daqui. Ó, tá? Ia ficar Q2, Q3, dividido por 4πε0 R1, R23. Está aqui, ó. Tá certo? O que é que ia acontecer? Cada termo ia acabar pegando duplicadamente. Tá certo? Então, por isso que a gente bota esse fator 1/2 aqui para dar cabo
do fato de a gente estar contando as interações agora duplicadas, tá certo? Lembrando sempre, né, I diferente de J, para a gente não ter a autointeração, né? Ou seja, a partícula 2, por exemplo, ela não sente o campo gerado por ela mesma, tá? Então seria autointeração. Esse termo RIJ para I igual a J daria zero, né? Então 1 sobre RJ daria infinito, ok? Então esse termo aí tem que ser sempre desconsiderado, tá? Porque a gente não está considerando autointeração, tá bom? Bom, nesses somatórios aqui, então eu botei o QJ na frente, né? Porque aqui eu tenho um somatório em I. Então eu peguei só o que dependia de J e botei aqui na frente, ó. Certo? Agora eu fiquei um somatório aqui em I, ó. Quem são esses caras aqui? Ora, esse aqui é o campo gerado por todas as partículas, né? Na posição da partícula J. Ó, tá bom? Então ele é o campo φ, né? De X, na posição XJ. Tá? Esse φ é o φ gerado por todas as partículas, com exceção da partícula J. Tá bom? Lembrando, né? Porque os campos também satisfazem o princípio da superposição. Então, o campo da soma é a soma dos campos. Tá certo? Então, a gente pode escrever dessa forma. Então, se a gente souber o campo, tá? Em cada posição das partículas, então a gente pode somar isso aqui e achar a energia total dessa configuração. Tá bom? E isso aqui que a gente fez foi para uma distribuição discreta de cargas, né? Então a gente tem uma distribuição discreta de cargas. E se a gente tivesse agora uma distribuição contínua de cargas, tá? O que é que ia acontecer é que esse somatório aqui, né, vai tender a uma integral e os QJs vão virar diferenciais de carga, né? Tá? Então, assim, para uma configuração contínua de carga, a gente tem que a energia total ela é 1/2 da integral de dq vezes φ. Tá? Aqui eu vou utilizar aquelas relações de densidade, de novo, né? Que a gente tem usado sempre para relacionar o diferencial de carga a um diferencial de posição, tá? Para poder integrar o φ. Eu utilizei aqui o caso tridimensional, tá? Faltou aqui um vetor na frente desse x aqui, né? Tá? Mas eu estou escrevendo então que a energia potencial ela vai ser 1/2 da integral de ρ de x, φ de x dv. Tá? Aqui eu já usei o caso volumétrico. No caso de uma distribuição planar, né, você tem que usar então a densidade superficial, e numa distribuição linear de cargas, você tem que utilizar a densidade linear, tá bom? Então eu vou fazer aqui um exemplo, tá certo? Que é o exemplo de uma esfera uniformemente carregada, tá certo? Vou ver se tem algum desenho aqui, não. Ok? Então, eu tinha passado esse exercício na aula 6, tá? Que era exatamente calcular o potencial eletromagnético, eletrostático, né? De uma esfera uniformemente carregada para dentro da esfera. Tá? Na aula 6, a gente fez o cálculo do potencial de uma casca esférica para fora e para dentro. Fizemos da esfera uniformemente carregada para fora da esfera e eu deixei como exercício achar o potencial para dentro da esfera. Então, se você tiver feito esse exercício e tiver obtido o valor certo, tá? É esse daqui. Φ, tá? Para dentro da esfera uniformemente carregada, tá? De raio R grande e carga total Q grande, o potencial é dado por essa expressão. Nós temos aqui um primeiro termo constante e um termo que cresce com o quadrado de R. Né? Na verdade, tem um sinal de menos aqui, né? Tá? Então, agora a gente, sabendo o campo, a gente pode calcular a energia potencial dessa distribuição. Ou seja, né, quanto de energia tem acumulada numa esfera uniformemente carregada. Né? Lembra, essa esfera ela está querendo, né, se repelir. Né? Tá certo? Já que ela é uniformemente carregada, né, a ideia dela é que as
cargas em cima dela estão tentando se repelir. Então, existe uma energia, tá, associada a essa interação aí. Ok? Então, a energia potencial é um meio da integral de ρ, porque agora nós estamos num objeto tridimensional, né? Φ dv. Então, já sei o φ aqui. Então, o ρ é constante, né? É uniformemente carregada. Então, vai para fora da integral. A integral no volume, né? Nós estamos usando aquele elemento, tá, de volume em coordenadas polares. É R2 seno de θ, dr dθ dφ, tá certo? Com R variando de 0 a R grande, né? Se a gente está varrendo toda a esfera por dentro dela, né? Tá? O θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π, tá certo? Ó, os valores usuais, né? Bom, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer logo a integral de seno de θ dθ dφ, né? A integral de dφ vai dar 2π e a integral de seno de θ dθ vai dar 2, então vai ter um fator 4π. Quando a gente divide por esse 2 aqui, vai dar um fator 2π em cima. Então vai ficar 2π ρ. E agora a gente tem que fazer a integral em R, né? Tá? Então multipliquei esse R2 aqui, ó. Ficou um termo com R2 e um termo com R4. Então agora a gente pode integrar, né? Bom, vou botar aqui em evidência, né? Q grande sobre 8πε0, tá? Botei aqui em evidência. Cancelou 2π, ficou um termo 4 embaixo, ε0 e o Q em cima, tá bom? Então ficamos com a integral de 3R2 sobre R grande menos R4 sobre R grande ao cubo, né? Então a integral de R2, uma integral de R4. A integral de R2 dá 1/3 de R3, né? Tá aqui, o 3 simplificou, ó. E o de R4 dá 1/5 de R5. Então agora a gente tem que aplicar nos limites de integração, de R grande até 0. Tá? Bom, em 0 é 0, né? Tá? Então só precisa aplicar aqui em R grande. Quando a gente aplicar, que vai dar R grande ao cubo dividido por R grande, dá R grande ao quadrado, né? Menos, aqui vai dar R5, mas tem R3 embaixo, então vai dar R2 sobre 5. Tá? Tirando aqui o MMC, né? Vai dar 5R2 menos R2, 4R2 dividido por 5. Tá? Tem esse fator aqui na frente, agora é só simplificar. Tá? 4 com 16, com 4 aqui embaixo, 4 vezes 5, 20. Tá aqui, ó. Então, a energia associada a essa distribuição de carga é 3Q2 dividido por 20πε0R. Tá? Então, você vê que não importa o valor da carga, né? Se a carga é positiva, na verdade, não importa o sinal da carga, se ela é positiva ou negativa, o valor da energia é o mesmo, né? Claro, porque se elas forem todas positivas ou todas negativas, elas vão estar se repelindo da mesma forma, tá bom? Essa energia, né? Então, é associada a essa distribuição de carga. Ou seja, essa energia que você precisa gastar, né, para fazer essa distribuição. Tá certo? A gente vai ver também que, ao destruir essa distribuição, parte dessa distribuição, a gente pode conseguir de volta parte dessa energia. Tá certo? Então, no livro, né, tem um problema, tá? Que é o problema 8 do capítulo 4, que vai falar exatamente, né, sobre a aplicação desse resultado, tá, na fissão nuclear. Tá? Na fissão nuclear. Então, quando você quebra uma distribuição desse tipo, né, você pode ganhar energia, tá, a partir dessa distribuição. Ok? Que é isso, né, que acontece ali nesse exemplo, tá, 8, que modela aí a fissão nuclear, tá, desse tipo. Tá bom, pessoal? Então, era esse conteúdo aqui que precisava para a gente encerrar o capítulo 4, tá? E encerrar também o conteúdo, tá, para a nossa primeira avaliação. Tá ok, pessoal? Então, vou terminando essa aula por aqui
Até a próxima.